Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Então, eu mesmo, por exemplo, no dia que eu saí, eu decidi fazer um prato que o tempo não dava para fazer. E eu não consegui terminar esse prato. Fiz um outro prato para não deixar de terminar nada. Uma igreja que tem profetas, uma igreja que tem mestres, ela tem a revelação de Deus e ela tem o conhecimento de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. Mas hoje eu quero cumprimentar os meus irmãos, começando pela Thalia, Camila, Eliane, Ná, Débora, o Weber, o Kleber e o Roberto. Que Deus abençoe vocês poderosamente. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu converso com Arlindo Teodoro Neto. Ele é chefe, ele é pastor e também é empresário. Um bate-papo fantástico. No quadro Variedades, eu trago uma palavra especial sobre o que é uma igreja rica. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa, o videoclipe da música Deus é Deus com Delino Marçal. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu estou convidando você para se inscrever no nosso canal. Mas quero te convidar também para você me seguir no Instagram, @EliBlunkOficial. Esse barulho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. É hora de reunir a família. O programa Desafios está começando, nós voltamos em instantes. Ele participou do programa Masterchef, é empresário e conferencista. No programa de hoje eu converso com o pastor Arlindo Teodoro Neto. Que alegria receber o programa Desafios. Que honra, que alegria poder estar aqui. Que honra que é estar do seu lado aqui. Que isso, pastor. Glória a Deus, a honra é nossa de recebê-lo. E hoje os nossos telespectadores vão conhecer um pouquinho mais da história do pastor Arlindo. Como é que é? Eu mesmo não sabia. Fui vê-lo no programa Masterchef. É isso aí. O senhor gosta da culinária? Gosto, há muito tempo gosto, já gostava desde pequeno, né? É mesmo? É. Quer dizer, então na casa do pão o senhor dá o pão também? Também. Então, desde de pequeno o senhor já gostava de cozinhar? Eu tive uma mãe que tenho uma mãe que é exímia cozinheira, né? E eu sempre aprendi com ela, dos filhos dela, o que teve habilidade para cozinhar foi eu. Agora, como foi participar de um programa de nível nacional? Inclusive o senhor fez 6 pratos lá, é isso? É porque lá são eliminatórios, né? E foi uma experiência incrível, sim, porque o programa é de uma seriedade muito grande, eu que tive lá sei disso. E a dificuldade lá é que as pessoas não estão preparadas para a realidade que é o programa, porque é muita pressão. Então, você tem que tomar decisões rápidas. Então, eu mesmo, por exemplo, no dia que eu saí, eu decidi fazer um prato que o tempo não dava para fazer. E eu não consegui terminar esse prato. Fiz um outro prato para não deixar de terminar nada. Mas a escolha foi minha, mas é a pressão, muita pressão. Mas é muito bonito, muito bacana. E depois disso, eu me especializei, me tornei chefe de cozinha, né? Fiz vários cursos, me formei. Foi depois que nasceu o seu restaurante? Foi depois. Eu tive um outro restaurante em sociedade com 2 amigos. E depois montei o Theo Bistrô. E como é conciliar o restaurante com a igreja? Então, eu sempre fui de família de empresários, né? Meu avô era empresário, meu pai, meus irmãos, todos sempre empresários. E eu, durante muito tempo, tive essa chama dentro de mim, mas eu tive também um doutrinamento no passado que me deixou, assim, um pouco com a cabeça fechada. Eu achava que eu não podia ser pastor e empresário durante anos. E eu sempre tinha aquela chama, aquela vontade de ser empresário que sempre morou dentro de mim. Até que um dia, conversando com um pastor amigo, ele falou: rapaz, você está equivocado, isso é que lá no começo falaram isso para você, você pode ser pastor e empresário. E eu tenho feito isso.
tenho conseguido ser empresário na minha empresa e pastor na minha igreja com muita tranquilidade. Quando o senhor concilia essas duas coisas, e o senhor sofre a pressão também, tanto na questão como o empreendedor, como o empresário, mas vem uma pandemia como essa e a gente tem que fechar a igreja. Como é conciliar isso com a orientação de Deus? Onde entra Deus nessa orientação? Aí, na verdade, Deus entra em tudo, né? Porque a minha salvação, tanto quanto o empresário, quanto com a minha igreja, foi Deus. Porque eu te sou honesto que se não fosse o milagre de Deus, aí eu tiro qualquer crédito meu, se não fosse o milagre de Deus nessa pandemia, que eu acredito que foi com praticamente todos, ou com todos, principalmente aqueles que creem nele, o meu negócio teria fechado e a minha igreja também teria fechado, porque foi um período tenebroso que a gente passou. Mas Deus, eu acredito que opera na tricotomia humana de uma forma linda, pode nos dar equilíbrio, porque você consegue romper as crises quando você consegue se equilibrar emocionalmente, né? E até como evangélico, muitas vezes a gente cuida muito da parte do espírito e não se preocupa tanto com a alma, e a alma é de suma importância, o equilíbrio emocional, né? Porque quando você está equilibrado emocionalmente, você consegue ver as saídas, você consegue ser criativo, né? Então, nessa pandemia, por exemplo, Deus me deu muita criatividade, tanto na igreja quanto na empresa, para poder manter o meu negócio, a minha igreja, mas todo o crédito é dele mesmo. E o senhor falou sobre algo que é muito importante e uma boa reflexão. Nós vivemos uma sociedade que ela está muito adoecida emocionalmente. Perfeito. E o ser humano, ele tem essa divisão, corpo, alma e espírito. É verdade. Né? Para aquela pessoa que está em casa agora, triste, angustiada, às vezes até com sintomas de depressão, passamos aí pelo Setembro Amarelo, como que ele pode buscar ajuda e qual a importância dele dar atenção mesmo para os problemas emocionais? Eu acho lindo, pastor, que Deus, eu primeiro acredito nisso, né? Não tem nenhum fundamento teológico, mas eu acredito assim, que a nossa semelhança com Deus está na nossa tricotomia, né? O que o senhor quer dizer com tricotomia para o nosso telespectador entender? A gente está falando aqui, é verdade, desculpa aí, telespectador. A gente está falando entre pastores, né? E tem gente também leiga que não... A tricotomia é o homem que é feito e composto de corpo, alma e espírito. E isso se assemelha a Deus, acredito, que está na imagem e semelhança de Deus, porque Deus faria o homem, faríamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus também é trino e nós também somos trino. E aí, respondendo a pergunta do senhor, de forma bem rápida, o que ocorre é que esses três elementos da nossa subsistência são intrínsecos, mas são também figuras distintas. Então, nós precisamos alimentar o corpo, senão o nosso corpo fenece e adoece. Precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos alimentar a nossa alma. O corpo alimentamos com comida, né? O espírito se alimenta da palavra de Deus. A Bíblia diz que o não só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a alma não se alimenta nem de comida, nem dessa palavra de Deus. A alma se alimenta de relacionamento, de comunhão com Deus e comunhão com o semelhante, né? Então a alma precisa de ambientes saudáveis, de uma cultura saudável, para que ela possa se evoluir. Então esse equilíbrio é que eu acho muito importante na vida do cristão, quando ele separa, porque eu me lembro, pastor, que no meu tempo de rapaz, de novo, eu orava muitas horas, e às vezes eu me trancava dentro de um quarto, ficava 3 dias trancado dentro de um quarto orando e saía de lá angustiado, com raiva, querendo brigar com todo mundo. Eu não entendia, mas era para eu sair com paz, eu estou tão nervoso. Eu entendia, depois de muitos anos, que eu causei um desequilíbrio, ou seja, eu alimentei demais o meu espírito, mas a minha alma, ela não podia ficar reclusa aquele tempo todo ali, né? Ou seja, então se a pessoa que está em casa agora nos assistindo, ela estiver com esse desequilíbrio, ela precisa buscar o mais rápido possível isso. Buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Inclusive ajuda de um profissional também. De um profissional e buscar em Deus. Por exemplo, ela vai encontrar isso ouvindo louvores, né? Músicas de boa qualidade, né? De preferência. A gente pode ver que a música, ela tem a chave de acesso à alma. Tanto que o indivíduo para num ponto de ônibus, está passando uma música dessa viral,
aquilo fica na cabeça dele, né? Eu lembro quando aquele cara fez aquela música Florentina, um dia eu parei, estava num lugar, quando eu saí, eu fiquei mais de uma hora Florentina na minha cabeça. Quase que leva até pro púlpito. Eu falei, eu não quero cantar isso, mas penetrou a minha alma, né? Verdade. Então, se ele traz também, passa a ouvir boas músicas, tanto evangélicas, ou eu, por exemplo, gosto muito de música clássica, né? Eu acho que me relaxa muito ouvir Bach, Beethoven, essas coisas, e eu gosto muito de ouvir mesmo. Esse tipo de coisa faz a sua alma relaxar. São ferramentas que estão à disposição, e não custa nada, né? E o profissional, obviamente, que o senhor falou, né? É verdade. Agora, o senhor é como conferencista, o senhor viajou não somente o Brasil, mas muitos países. E sempre no fechamento das palestras ou das pregações, o senhor dá uma oportunidade, o senhor fala que Deus é a solução. Sim. Como que Deus pode agora trazer a solução para o nosso telespectador? Porque ele pode estar de lá se perguntando, e o meu problema? Como que Deus pode ajudá-lo agora? Você, de repente, ou você, telespectador que está nos assistindo agora, você não vai ver Deus, você não vai tocar Deus, mas Deus está nesse momento dentro de você. Basta você abrir a porta do coração e você vai senti-lo, né? E sem Deus, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu digo na minha vida, porque os meus negócios, tudo que eu toco, eu oro a Deus toda manhã, primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade de viver, porque eu acho assim, que eu devo ser muito grato quando o dia amanhece e eu acordo. Amém. Né? Verdade. Então, todos os dias eu falo assim, Deus, obrigado, porque o Senhor está me dando mais uma oportunidade de viver mais um dia. Quantos não vão ter essa oportunidade hoje, né? E ele está tendo a oportunidade agora em casa. Exatamente. Que Deus está dando a ele, não é Que isso? Deus está dando. E o segredo é esse, é reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas, né? Sem Deus, ninguém pode subsistir, né? A soberania de Deus e a nossa pequenez. É isso aí. Para não dizer insignificância. Insignificância, é verdade, isso? pastor. Arlindo Teodoro Neto, pastor, empresário e chefe Neto, conhecido lá como chefe Neto, né? É chefe Tel. Chefe Tel. Tel. Tá certo. E o contato, inclusive, o endereço do seu restaurante está no vídeo. Ah, que legal, bacana. bom? Muito obrigado. Uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Muito obrigado. Meu pastor, para mim não é só uma alegria, é uma honra. Você é uma pessoa que eu sempre admirei muito. Que isso. E a nossa amizade já remonta a alguns anos. Sim. Uma honra estar aqui. A recíproca é verdadeira. Um grande sucesso. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o pastor Arlindo Teodoro Neto. Ele é, conhecido como um conferencista internacional, empresário e também é o chefe Neto. Deus dá essa capacidade para o homem. A Bíblia diz que ele treina as nossas mãos. Quer fazer o mesmo por você, mas você precisa querer. Deus não vai invadir a sua privacidade. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. A partir desse momento eu quero refletir com você sobre qual a visão que você tem de uma igreja rica. Esses dias eu recebi um áudio muito interessante e o pastor falou sobre a Mega Church. Então, quando nós pensamos numa igreja rica, numa igreja poderosa, nós estamos falando de prédios, revestimentos, da localização desta igreja. Tem ouro, nas portas, janelas, no teto, obras de artes. Será que isso é ser uma igreja rica, uma igreja tremenda e impactante? Primeiro, o que é a igreja? A igreja somos nós, eu e você, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, desceram as águas e têm um compromisso com uma comunidade local. Você é membro, eu sou membro do corpo de Cristo. Não estou falando de denominação, não estou falando de religião. Jesus vem buscar a sua noiva. Deus não tem duas igrejas, só tem uma igreja. E aí eu quero pensar com você com esta palavra de Atos capítulo 13, do verso 1 até o 6.
Diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Mas quem estavam, sabe, entre esses profetas e mestres? Nada mais, nada menos do que Barnabé e Saulo. Você imagina bem ter como membro da sua igreja homens como Paulo, né? Saulo se tornou Paulo, e Barnabé. A igreja tinha vários profetas e a igreja tinha vários mestres. Isso sim é ser uma igreja rica, uma mega igreja, uma igreja poderosa, porque uma igreja que tem profetas, uma igreja que tem mestres, ela tem a revelação de Deus e ela tem o conhecimento de Deus. Você imagina bem enviar pessoas como Saulo, né? E Barnabé? Será que a nossa igreja, a igreja onde você frequenta, é uma igreja rica por causa do seu poder monetário, sabe? Por causa da estrutura física, por causa da beleza, sabe? De tudo aquilo que foi construído e idealizado pelos arquitetos? Ou porque ela é uma igreja que tem a revelação de Deus, que ela tem o conhecimento de Deus, que ela goza da presença do Espírito Santo de Deus? Essa sim é uma igreja rica. Por isso que vale a pena a gente refletir. Quando você vai para o verso 2, essa igreja, eles adoravam a Deus e jejuavam. Era uma igreja voltada para as coisas do alto. Era uma igreja que se consagrava. E porque essa igreja adorava e jejuava, em determinado momento o Espírito Santo orientou que fossem separados Barnabé e Saulo. Então, olha que grande ensinamento. Tem alguém te observando na comunidade. E não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, é o Espírito Santo de Deus. Foi ele quem separou Saulo e Barnabé. Você continua lendo o texto, diz que o Espírito Santo os enviou. E você quer ser enviado pelo Espírito Santo? Aí você começa compreendendo que a igreja de Cristo, Deus usa os homens, mas quem está no controle de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. E quando enviados, lá estava João Marcos auxiliando. Então, ou seja, você pode aceitar o convite do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai levantar sempre pessoas para te auxiliar. Deus nos envia, Deus nos capacita e levanta pessoas para estarem ao nosso lado, nos fortalecendo e nos ajudando na caminhada. Mas você continua lendo o texto, e aí algo muito interessante. No caminho de Saulo e de Barnabé, eles encontraram um falso profeta. Aí que você tem que ter o conhecimento de Deus. Aí que você tem que ter o quê? A revelação de Deus, o discernimento, porque não é, sabe, não é porque tem título que é de Deus. Aliás, nós precisamos vigiar muito. Tem um líder aí de uma grande igreja, uma aberração, né? A posição que ele assumiu perante o mundo. Nós sempre vamos encontrar os falsos profetas. Jesus falou isso, nos últimos dias vão surgir muitos, não são poucos não, Jesus falou que são muitos. Mas se você tem a revelação de Deus, se você tem o conhecimento de Deus, você não será enganado, enganada. Então fica aqui essa palavra para nós refletirmos o que é uma igreja rica, o que é uma mega igreja, uma mega estrutura. Que igreja é essa que eu faço parte dela? É uma igreja rica da presença de Deus, da revelação de Deus? Uma igreja que goza, sabe, de homens que tem uma intimidade. Porque para que o Espírito Santo de Deus fale através de mim, através de você, na igreja tem que estar próximo do Altíssimo.
E tem os mestres. Quem são os mestres? Os professores, aqueles que têm um conhecimento da palavra e dão a direção, norteiam o povo. Porque a Bíblia diz que o meu povo sofre porque falta conhecimento. Então, faça parte da Igreja de Cristo, seja responsável, busque uma comunidade onde você sente a presença de Deus e lá se ensina sobre Deus. Desafios, volta já. O Programa Nacional de Vacinação, tá? Incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. Tá? A lei atual incluiu a questão de pandemia lá. Mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. Tá? O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil, dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pela Ministério da Saúde e com comprovação científica, tá? E assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. Veja bem, se eu creio ou não, a noite vai chegar. Se eu creio ou não, amanhã nós vamos ter um novo dia. Se eu creio ou não, Deus continua sendo Deus. É o videoclipe de hoje. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Esse QR Code que você está vendo na sua tela, é só apontar a câmera do seu celular. Você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu estou convidando você, se inscreva no nosso canal. Tem muito conteúdo bacana, muitos programas que vão trazer edificação, vão agregar valores na sua vida, na sua família. Mas quero convidar você também para me seguir no Instagram, @EliBlunkOficial. E toda quinta às 19h30 e no domingo às 19 horas nós temos a nossa live com muita música, aquela palavra de Deus que alimenta a nossa alma, traz conforto e nos encoraja. E estou sempre orando por você também no final da live, quinta, 19h30 e no domingo às 19 horas. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.